Eu pretendo falar hoje sobre um tema muito importante na direita, que é a discussão em torno do posicionamento político do Olavo de Carvalho, se ele era libertário ou não. Porque o Olavo tem declarações que se aproximam do libertarianismo, como essa que eu vou colocar no vídeo, que é falando que imposto é roubo, mas ao mesmo tempo você vendo o contexto em que ele falou aquilo, o contexto da filosofia dele, você vê que ele teria uma rejeição radical do libertarianismo. Aquilo lá é só uma besteira que ele falou. Como compartilhar vídeo da Terra plana, compartilhar negócio que o cigarro não faz mal à saúde. É a questão que alguns falam que o Olavo do Facebook é diferente do Olavo do curso online, que é diferente do Olavo jornalista dos livros. E aí, assim, eu não sei, mas com certeza no Facebook ele tinha muita besteira que dava na cabeça dele, ele falava direto, sem muita análise crítica e não dá para se basear muito nesses apontamentos que ele fazia de impressões passageiras. Ele mesmo fala que para você interpretar um autor, interpretar uma filosofia, muitas vezes a pessoa fala coisas contraditórias. No caso do Olavo, essa história de imposto é roubo, eu vejo como contraditório com todo o contexto da filosofia dele. Eu pretendo explicar isso melhor ao longo do vídeo. E era contraditório também com a própria declaração dele de que era exagero privatizar ruas, estradas, cidades. Ele falou, não, esse negócio em um vídeo, ele falou, esse negócio dos libertários de privatizar cada rua, cada cidade, é um exagero, não precisa disso. E ele já elogiou, por exemplo, o Ciro Gomes, falou que gostava do Ciro Gomes, que no fundo ele era conservador. Ele gostaria de votar no Ciro Gomes, só que o Ciro Gomes era ligado a um projeto de poder influenciado pelo Mangabeira Unger, que era um esquerdista. Aí ele falava que o Ciro era um conservador essencialmente, mas tinha se perdido. Mas ele gostava do Ciro Gomes. Você imagina algum libertário falando que gosta do Ciro Gomes? Então tem muitos apontamentos do Olavo que são contraditórios com o libertarianismo. E o Olavo falava, para você entender um autor, às vezes ele fala coisas que não são muito importantes para ele, mas que ele tem a impressão na hora, que é essa história do imposto é roubo. Ele estava revoltado por ter que pagar algum imposto. Aí eu acho. Aí ele falou, imposto é roubo. É uma impressão que ele teve na hora. Mas aquilo não é importante dentro da filosofia dele. Igual o negócio, tem lá o cara que fez o experimento que parecia que a água era plana. Aí ele compartilhou. Ele viu lá, interessante isso aí. Só que aquilo lá não tem relação com a filosofia dele. Ou então, às vezes os caras falam até, um autor, filósofo, cientista, pode falar coisas contraditórias. E então você só vai entender vendo o contexto da filosofia dele, o que é mais importante, o que você pode interpretar olhando o contexto do pensamento dele. Então não é simplesmente, ele falou isso, então tá, é anarcocapitalista e acabou. Principalmente porque ele próprio já discordou do libertarianismo em vários pontos e falou que achava um exagero a ideia de privatizar todas as ruas, todas as cidades e tudo mais. Então você vê que tem aí o Cogos querendo se aproximar dos alunos do Olavo de forma oportunista, querendo seduzir os alunos do Olavo para aumentar o seu público. Não pode chegar a outra conclusão considerando que tudo do que o Cogos defende é radicalmente contra a filosofia do Olavo. A única coisa em comum é que é contra o comunismo. E você tem o Renato 38 e vários outros aí, libertários, anarcocapitalistas, se aproximando do Olavo. Ele era aluno do Olavo, alguma coisa assim. Isso é possível fazer essa aproximação? Isso acontece muito porque o Olavo ele agia como se o único problema do mundo fosse o comunismo.
Então ele dedicou todas as suas forças para criticar o comunismo, analisar o comunismo, e não falou nada do liberalismo e do libertarianismo, que na minha visão hoje é até pior, porque o comunismo já se perdeu, se transformou num modelo totalmente diferente na China. Então o comunismo, como era na União Soviética, já se perdeu. E na América Latina, que ele acha que eles iam resgatar o comunismo, foi absorvido pelo globalismo liberal. E sim, é liberal. O George Soros é liberal. O Partido Democrata é liberal. A diferença deles para o Marcel Van Hatten, o Partido Novo, é que eles dão mais ênfase na liberdade social, no aborto e drogas, e o Partido Novo e alguns liberais, como o Paulo Guedes, que são mais próximos da direita, dão mais ênfase à liberdade econômica. Mas o Partido Democrata, o esquema de poder globalista ligado aos bilionários americanos globalistas é liberal, que é uma coisa que o Olavo não entendeu, porque o Olavo achava que o liberalismo não tinha problema e o único problema do mundo era o comunismo. Então, assim, isso gerou uma situação que muita gente vai pegando, assim, como o Cogos, por exemplo. O Cogos nunca explicou nada sobre a filosofia do Olavo. Eu, pelo menos, nunca vi um texto do Olavo e analisou. Não, aqui o Olavo falava isso, isso, isso. Isso está relacionado à filosofia dele. Ele só pega frases soltas do Olavo. Tem que prender os comunistas, senão os comunistas vão te prender. Não parar, não precipitar, não retroceder. São frases soltas do Olavo no contexto da luta, da militância anticomunista, que eles pegavam só essas frases e ficam repetindo e querendo seduzir os alunos, atrair os alunos do Olavo, usando isso como uma isca para atrair os alunos do Olavo. E no caso do 38, eu acredito que seja a mesma coisa. Pelo que eu vi, eu não acompanho tanto ele quanto o Cogos, mas eu acredito que sim, porque tudo que ele fala é radicalmente contra o método do Olavo. Então o método olavista, a abordagem olavista, eles desprezam totalmente ou nem chegaram a entender. Tudo que eles aplicam é anti-olavista. E aí entra outra questão. O anarcocapitalismo, o libertarianismo é radicalmente anti-olavista. Porque, primeiro de tudo, que o anarcocapitalismo é uma doutrina que se impõe sobre a realidade como um pressuposto a priorístico. Que é uma questão assim, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, aquilo é necessário na sua mente. É a priori de qualquer experiência. O fato da autopropriedade é a priorístico. O fato de que imposto é roubo é a priorístico. O fato de que a pessoa tem que ter liberdade para fazer o que quiser com a sua propriedade é a priorístico. E não interessa as experiências, não interessa a realidade. Isso está sempre soberano. Enquanto o Olavo, tem até uma frase do Olavo que é: não tenho nenhum interesse em doutrinas filosóficas, políticas e sociais. O meu interesse é só a análise da realidade. É do Facebook. Então, assim, se ele não tem interesse em uma doutrina, ele não é libertário. Porque o libertarianismo não é uma doutrina filosófica e política, lógico que é. Então, ele não apenas não tinha interesse, como ele rejeitava, e a filosofia dele é construída numa ideia de rejeitar as doutrinas e enfatizar a importância de você descrever a realidade, e a partir dessa descrição da realidade você faz alguma descoberta filosófica, o que pode incluir até o discurso retórico e o discurso dialético, que não é só o discurso lógico, analítico e científico. E isso é totalmente incompatível com o anarcocapitalismo e o libertarianismo, que se pretendem científicos. Eu até vi uma crítica do Frederico Crepe, que é o cara que debateu com o Paulo Cogos e outros libertários, sobre o fato do libertarianismo ser anticientífico. Mas eu discordo dessa crítica, porque ele fala que, como eles colocam elementos a priori que não dependem da experiência, aquilo não pode ser verificado. Então, como não pode ser verificado, aquilo não é científico. Eu acho que eles conseguem responder isso
com a visão de que os princípios fundamentais do anarcocapitalismo são uma verdade absoluta, uma verdade lógica e matemática incontestável, que para você fazer uma ciência em torno daquilo, você não pode levar em conta aquilo, assim como 2 mais 2 é 4, é incontestável, você não pode fazer uma ciência sem isso, mesmo que, e várias questões da matemática, você não pode medir na realidade, só que aquilo tem que ser levado em conta de qualquer jeito, em qualquer análise que você faça na realidade, aquilo é a priorístico. Então eles vão falar que o fato de que imposto é roubo, e de que o livre mercado está certo, é uma verdade tão sólida, tão incontestável, que ela é a base para a ciência. Então, uma ciência de qualquer jeito também, que é o que no debate do Cogos com Hindenburg e Melão, o Cogos falou isso. Não, você está falando que eu sou contra a ciência porque eu não levo em conta as experiências e levo em conta só a lógica. Só que a lógica e a matemática são tão absolutas e indestrutíveis que é uma ciência mais autêntica, mais real do que a ciência moderna. Então, ele dizia isso tentando definir o São Tomás de Aquino, que eu acho que é uma deturpação absurda do São Tomás de Aquino. Mas isso não vem ao caso. Ele dizia que ele era tomista, o Cogos se identificava como tomista, e dizia que a defesa dele da ciência era a busca por uma ciência mais sólida, mais incontestável do que a ciência moderna, que é relativa e depende da experiência. Então isso é fácil de rebaterem. Eles vão falar, não é que eu sou anticientífico, é que eu sigo a verdadeira ciência. Eu que estou seguindo a verdadeira ciência nesse caso. Então isso se relaciona com o grande ponto de incompatibilidade do olavismo com o anarcocapitalismo também, é que o Olavo se baseava nessa história de análise da realidade e isso prevalecia sobre o método científico, vamos dizer, que é uma coisa que inclusive muita gente critica o olavismo, de dizer que o Olavo não gostava da lógica e da filosofia analítica, do estudo de matemática. Então o Olavo era anticientífico e antimatemático e por aí vai. Isso acontece que a origem disso é a teoria dos 4 discursos, que tem uma base mais profunda do que o Aristóteles falava, que tem vários tipos de verdade. Que tem a verdade que é absoluta, que é a verdade lógica, como 2 mais 2 é 4, ninguém pode contestar isso de forma alguma. E tem a verdade que é simplesmente verossímil, que por exemplo, quando São Tomás de Aquino fala, os animais olham para baixo, e isso é um símbolo que representa o fato de que os animais são guiados pelos instintos e o ser humano olha para cima, olha para onde ele quiser. Isso é um símbolo que representa a inteligência do ser humano, o raciocínio superior aos animais. Ninguém é obrigado a aceitar isso. Isso não é um fato igual 2 mais 2 é 4, que todo mundo é obrigado a aceitar. Mas isso também é uma verdade no contexto do aristotelismo e do tomismo. E no Olavo também, essa rejeição de doutrinas, rejeição de regras abstratas da matemática, quer dizer, não da matemática, né, mas a ideia de usar o mesmo método da matemática para tudo, o Olavo era totalmente contra, e a teoria dos 4 discursos, que é o discurso lógico, analítico, discurso dialético, discurso retórico e discurso poético, eram várias ferramentas diferentes que você tem para chegar à verdade. Enquanto na filosofia contemporânea e moderna, parece que não existe o discurso lógico, o discurso retórico e dialético e poético, só existe o discurso lógico-analítico. Então, assim, ou é uma verdade tão sólida quanto 2 mais 2 é 4 e não tem mais margem para verdade além disso, ou então é uma cagação de regras, você pode acreditar na merda que você quiser, não tem solidez nenhuma. Não é igual Aristóteles, que achava que tinha vários níveis de verdade.
Então, assim, dizer que imposto é roubo, na abordagem do olavismo, para você responder se é roubo ou não, não tem uma resposta lógica, matemática obrigatória para todo mundo, que não tenha como contestar. Isso depende do contexto social, depende da aplicação do discurso dialético para você entender como que acontece o roubo, que, em outras palavras, é uma análise da realidade. Então, a análise da realidade é mais importante do que uma doutrina lógica, matemática, universal e obrigatória para todo mundo. Isso é, inclusive, outra coisa que o Frederico Krepp falou no vídeo, que eu discordo, que ele falou que o Murray Rothbard criticava o uso da matemática na economia, porque ele achava que era desnecessário e usar matemática e aquilo só atrapalhava e tal. Como se ele fosse o defensor das humanas contra a matemática e a economia tradicional fosse o uso da matemática. Eu acho assim, o uso da matemática, não sei se é útil ou não, em qual medida isso é útil ou não na economia, mas eu sei que eu achei estranho essa crítica dele, criticando o uso excessivo da matemática, porque eu acho que ele usa excessivamente a matemática na visão da ética anarcocapitalista, na visão social, e isso não é que ele use uma fórmula matemática e só trabalha com números, é porque ele quer dar o grau de certeza nas ciências sociais, nas ciências humanas, o mesmo grau de certeza que tem na matemática. Então, assim, eu nunca vi na vida um anarcocapitalista, um libertário, que vai falar, não, imposto é roubo. Mas você não é obrigado a acreditar que imposto é roubo. Você pode, por acaso, discordar. Todos eles falam, não, imposto é roubo, isso é uma verdade absoluta, obrigatória para todo mundo. Assim como é o 2 mais 2 é 4. É uma verdade absoluta, tão sólida, tão indestrutível como as verdades da matemática. Ninguém abre margem para existir um tipo de busca do conhecimento, um tipo de estabelecimento de alguma coisa que é verdade, que não seja do discurso tão sólido quanto o discurso matemático. Então isso aí é que o Olavo é totalmente incompatível com o anarcocapitalismo, porque o Olavo rejeitava, isso está na essência do porquê o Olavo rejeitava doutrinas, e o anarcocapitalismo é uma doutrina que se pretende lógica matemática universal e obrigatória para todo mundo, que é uma matematização forçada. Então eu achei estranha essa história do Murray Rothbard criticando a matematização, quando ele faz mais matematização do que o pessoal, porque o cara usar a matemática para explicar uma relação igual o fato da vantagem da especialização na economia. Eles têm lá uma demonstração matemática, porque cada país produzir uma coisa que a sua especialização é melhor para todo mundo e faz todo mundo ter mais produtos, mais variedade de produtos de todos. É melhor do que um país só produzir todos, mesmo que ele não tenha especialização. No início do livro Introdução à Economia, do Gregory Mankiw, ele demonstra isso. E tem lá uma demonstração matemática. E aquilo lá é muito mais realista, muito mais útil do que você tentar dar uma demonstração matemática do fato de que imposto é roubo. Então, na verdade, são os anarcocapitalistas e libertários que são tendo forçar a barra para aplicar a noção de certeza da matemática para coisas que não têm essa noção de certeza. Então, eles é que tem mais matematização. Eu acho, pelo menos nessa questão do grau de certeza para coisas que não é possível você alcançar através do discurso matemático. É possível através da dialética, da retórica, da análise de fatos históricos, que tudo isso está alheio ao que eles pretendem fazer como uma ciência, uma lógica indestrutível. Se você perguntar para qualquer anarcocapitalista, o anarcocapitalismo é possível o ser humano não ser anarcocapitalista pela lógica? Não, a lógica te obriga a ser anarcocapitalista. A lógica e a razão obrigam você a achar que imposto é roubo. E isso é totalmente alheio ao olavismo e à abordagem olavista. Então teve até uma crítica do Olavo, que eu inclusive considerei fraca ao anarcocapitalismo, mas ali você vê que o Olavo realmente ele não estava interessado em fazer uma crítica séria.
Aquilo ele estava falando a opinião dele, que ele viu superficialmente, mas aquilo simplesmente não era um problema muito importante para ele. O único problema importante era o comunismo, luta contra o comunismo. Então ele falou, não, o Murray, ele fez uma tentativa de crítica, um esboço de uma crítica ao Murray Rothbard, falando isso, que não, o Murray Rothbard parte do princípio na filosofia, na ética anarcocapitalista, de que o ser humano é dono do seu corpo, o fato de que o ser humano age e tem propriedade do seu corpo é a priorístico e indiscutível. E a filosofia política, social tem que partir disso, e ética tem que partir desse fato. Só que o Olavo, ele diz, não dá para você saber de jeito o que é parte do seu corpo e o que não é. É uma questão fluida, vamos dizer. Você saber o seu corpo do autopropriedade. Mas eu acho que isso leva a uma discussão infinita sem solução. Não acho que seja a abordagem sólida, a melhor abordagem para você criticar o anarcocapitalismo. O Olavo até usa o exemplo, não, tem coisas que entram no nosso corpo, depois saem que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, o cocô. O Olavo usa esse exemplo para dizer que tentar criticar a filosofia do Murray Rothbard. Mas eu acho essa crítica muito fraca, e uma coisa que, usando o próprio método olavista, você tem como fazer uma crítica muito melhor ao anarcocapitalismo a partir das consequências dele. Então, assim, você falar que uma coisa é errada porque ela tem consequências imorais, consequências absurdas, seguindo a mentalidade da filosofia moderna e contemporânea, isso não quer dizer nada. Porque numa filosofia abstracionista, o que interessa é o rigor lógico das premissas e tal. E não interessa as consequências na realidade. Aquilo pode gerar a morte de todo mundo. Não interessa. Interessa a matemática e a experiência empírica. Todo o resto é uma cagação de regras. Mas quando você leva em conta que uma coisa pode ser absurda, existe alguma margem, por menor que seja, para o bom senso do ser humano, a sensibilidade natural do ser humano para enxergar a verdade, você entra no aristotelismo e no tomismo, que é o que eu acho que o olavismo permite resgatar. Então você falar o anarcocapitalismo é errado porque ele leva ao abandono de crianças. Se você acha que imposto é roubo porque você diz para uma pessoa o que vai fazer com a sua propriedade, se o cara resolve abandonar a criança, você não pode dizer que aquilo está errado, porque ele não está matando a criança, ele está simplesmente abandonando. Então você fala, não tem que abandonar, você tem que ir lá e dar comida para a criança. Então isso é escravidão também no anarcocapitalismo. Se imposto é escravidão, imposto é roubo, você obrigar uma pessoa legalmente a alimentar a criança, dar recursos para a criança sobreviver, também é roubo, também é escravidão. Então o anarcocapitalismo defende o abandono de crianças. E, então, você dizer isso na filosofia moderna e contemporânea parece, isso é uma falácia, não tem rigor lógico, rigor analítico. Só que no olavismo, como tem espaço para o discurso dialético, retórico e até mesmo poético, para o processo de busca pela verdade, isso é parte do discurso retórico que é legítimo. Então, assim, para você fazer uma crítica legítima ao anarcocapitalismo dentro da abordagem olavista, você teria que usar a dialética para identificar as consequências desastrosas, consequências monstruosas e desumanas do anarcocapitalismo e está sempre dando ênfase a essas consequências. Que na filosofia abstrata, nos termos do próprio anarcocapitalismo, isso não quer dizer nada, porque ele vai abandonar as crianças, as pessoas vão morrer, as pessoas vão ser prejudicadas, mas que se foda, porque a nossa moral, a nossa concepção de filosofia política está antes disso tudo, é a priorístico. Não interessa a experiência, não interessa os resultados que isso vai ter na realidade. Enquanto o Olavo falou, o que eu anotei, eu não tenho interesse por doutrinas, o meu interesse é analisar só a realidade. Então aquilo que os anarcocapitalistas desprezam, que é a realidade, as consequências daquilo que eles defendem, para o Olavo isso é só o que importa, é o mais importante de tudo. Então, assim, usando essa abordagem, eu tentei fazer uma crítica baseada no método olavista ao anarcocapitalismo nesse meu livro aqui, Refutando o Anarcocapitalismo. E quem quiser o livro, coloca o e-mail ou tenta entrar em contato comigo que eu mando o PDF do livro. E
essa é a abordagem eficiente para combater não só o anarcocapitalismo, mas toda a deturpação da filosofia contemporânea, da filosofia tradicional, que é perceptível na minha interpretação, principalmente na ética. A ética da filosofia contemporânea está levando as pessoas a enlouquecerem. E só o Olavo descobriu a chave para mudar isso. Aí você vai ver o Renato 38 falando isso, vai ver o Paulo Cogos falando isso. É lógico que não, porque a ideia de que o Olavo o uso deles do pensamento do Olavo é simplesmente propagandístico. Eles pegam frases soltas. O Olavo fala que tem que prender os comunistas. O Olavo fala que não pode retroceder na luta contra o comunismo. E aí usam aquilo para servir como uma isca para atrair os alunos do Olavo, quando na verdade o que eles defendem é radicalmente contra tudo que o Olavo defendeu durante a vida dele. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.